aqui é o Dr. Tássio Lima Luz e Tavares. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Doutor Idoso. Nessa live de hoje, a gente vai falar sobre um vídeo que eu postei ontem, onde o tema era: é sério, doutor, que a minha cartilagem vai diminuir quando eu fizer uma infiltração, principalmente uma cartilagem do meu joelho, ou uma infiltração na coluna, vai piorar a situação da minha cartilagem quando eu faço essas infiltrações? É sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai entrar a fundo para realmente entender essa situação, que inclusive pode se enquadrar como uma situação polêmica. Poxa, como assim? E essa é a tendência que mais tem acontecido no mundo, né? Tá tendo pesquisas uma atrás da outra para poder tentar entender um pouco essa situação e infelizmente é isso que os dados têm mostrado. Quando você faz uma infiltração, você entra com uma agulha dentro da cartilagem que está dolorida e injeta uma medicação. É como se você estivesse tomando um remédio, mas o remédio está só lá no local, não gera efeitos sistêmicos. Então, se você aplica um anti-inflamatório, não vai dar problema no estômago, não vai dar problema nos rins. Se você aplica um anestésico, só vai anestesiar ali naquele local e não vai ter outros efeitos sistêmicos. Então, isso seria a melhor das coisas. Inclusive, muitas pessoas começaram a ver a beleza e o quanto isso seria interessante. Mas os anos passam e esses pacientes vão sendo acompanhados até que alguém começou a perceber: poxa, mas que coisa esquisita. Não era para ser tão rápido. Essa cartilagem sua não era para poder começar a ficar tão fina. Os seus sintomas eram para poder ficar mais leves. Essa melhora deveria durar mais tempo. E ela começou a não durar tanto. E aí isso começou a acender uma luzinha vermelha nos médicos, nos pesquisadores, e eles começaram então a ir realmente para um trabalho científico e começou a fazer o seguinte: você tá com dor, tá com desgaste, tá doendo, vai fazer uma infiltração? Vou. Vai lá para infiltração. O outro, como ainda não sabe se isso tem benefício ou não, vai para infiltração. O outro vai para infiltração também. Só que um aplica a medicação, o outro aplica o placebo, e começaram a observar. Os dois estavam fazendo infiltração, só que um estava infiltrando uma medicação que não tinha efeito, e o outro, o remédio em si. Aí você pode falar: poxa, mas estava enganando a pessoa? Não, ele sabia que estava numa pesquisa, e isso era esclarecido para todo mundo. Ele só não sabia se ele estava tomando um remédio ou não, mas ele sabia que existia essa possibilidade. E aí, dessa forma, eles começaram a observar, depois de 2 anos, que aqueles que faziam a infiltração com remédio, a cartilagem estava muito mais fina. Falei: poxa, mas então às vezes é por causa que, enfim, começa a sugerir hipóteses, né? Ah, então será que não é o remédio? Não, mas o outro fez infiltração de um remédio, de uma coisa que não tinha efeito e não teve. E aí falei: então vamos ver na população geral, se isso não acontece só na pesquisa. E começou a pegar pessoas que tinham infiltração, pessoas que tinham dores e nunca tiveram infiltração, mesmo sem fazer nenhum tipo de placebo, e o resultado era o mesmo. Depois de uma infiltração, 2 anos depois, observava que era evidente que a cartilagem era mais fina. Então, o motivo de eu estar aqui falando aqui hoje é reforçar o que eu falei no videozinho que eu postei ontem, que sim, embora uma infiltração seja uma maravilha para quem está sofrendo de dores, isso possa, inclusive, em algumas situações, fazer com que a pessoa volte a ter um pouco mais de disposição e de atividade, volte a fazer as suas coisas no dia a dia. Ela está sacrificando a cartilagem e deixando ela um pouco mais perto da fila da cirurgia. Eu fiz um grande resumo, a gente entrou rapidamente agora no assunto, mas agora eu quero voltar e a gente vai entrar realmente do que é que está acontecendo dentro do seu joelho para que tudo isso aconteça. Então, se ajeite aí na cadeira, pegue a sua água e vamos entrar dentro do nosso joelho. Como é que funciona o nosso joelho por dentro? Nós temos um osso embaixo, que é a tíbia, um osso em cima, que é o fêmur, e um ossinho na frente, uma tampinha, que é a patela. Então, cada um desses 3 ossos é recoberto por uma cartilagem. A cartilagem atrás da patela é danada para dar da condropatia patelar, né, que é o desgaste, ela vai roendo ali, e toda vez que você dobra o joelho, sobe uma escada, agacha, ela esfrega ali, esfrega machucado, dói, e é uma dor danada. E aí tem as cartilagens dos outros locais, né, do fêmur e da tíbia. E nesse lugar existe em cima dela o menisco,
que é um amortecedor. Já que o joelho segura praticamente o peso de todo o corpo, né? Só perde o peso ali do joelho para baixo, ou seja, quase nada. É do joelho para cima, ele segura esse peso, ele precisa de um amortecedor, que é o menisco. E esse menisco é o que mais sofre esse tipo de impacto. E quando a gente fala de desgaste do joelho, a gente está falando de desgaste do menisco. O menisco que vai afinando. Quando você faz um raio-x, tem lá o... Você observa que um lado, às vezes, está um pouquinho mais inclinado. A cartilagem está um pouquinho mais fina do que do outro lado. Opa, minha imagem embaçou. Então, é esse nível de cartilagem que a gente observa no raio-x ou nos outros exames, com a tomografia ou ressonância. Todas essas pesquisas foram feitas em comparação de tomografia e ressonância, né, que são exames mais sofisticados e conseguem ver e medir, inclusive. Por isso que eles falaram que a cartilagem diminui. Não significa que a cartilagem ficou mais desgastada ou não. Não é uma suposição. Eles viram realmente que ela está mais fina. Se a cartilagem está mais fina, significa que você tem menos tempo de cartilagem até que ela acabe completamente. Acabou ou ficar muito fina, começa às vezes em momentos de impacto, bater osso com osso. Bater osso com osso é uma das fortes indicações de você ter que colocar uma prótese. E aí imagina que sofrimento. A gente está falando de um joelho que tem células vivas, de cartilagem viva, que está se regenerando, que recuperando. Ah, doutor, eu ouvi falar que cartilagem não regenera. Obviamente que ela não vai crescer e ficar felpuda, grandona, vistosa. Não, mas ela vai se corrigir, consertar buracos, e isso por si só já melhora a sua qualidade de vida e te tira da cirurgia. Você não vai precisar passar por um processo cirúrgico onde você vai tirar uma peça sua, que você nasceu, que Deus te deu, e colocar uma peça de ferro, de metal, que vai gerar um monte de outros atritos e consequências, e com isso, logo, se der problema, você vai ter que tirar, trocar e passar por uma cirurgia. E você sabe, a gente colocou uma prótese dessa com você já com uma idade, quando você tiver que trocar, você vai ter mais idade ainda. Então, significa que logo no futuro você vai ter que passar por um outro procedimento cirúrgico. E passar por um outro procedimento cirúrgico, naturalmente, significa que tem mais riscos de todas as complicações decorrentes de uma cirurgia, né? Então, isso tudo para vocês entenderem a gravidade e o quão problemático é. Cirurgia não é só vai lá e faz. Colocar a prótese não é só vai lá e faz. Óbvio que está tudo muito seguro. Mas para que você vai passar por isso se você não precisa? E não precisar significa que existem meios de organizar e coordenar isso para você ter uma boa qualidade de vida e não chegar a esse ponto. Tá? Então a gente entendeu ali, temos os ossos, a cartilagem, o menisco, a patela ali com a cartilagenzinha, e aí? Quando a gente entra no microscópio em cada uma dessas cartilagens, seja o menisco ou a da patela, essas cartilagens existem duas células principais. Os condroblastos, com B de bola, e o condroclasto, com C. O blasto, ele constrói. O clasto come, ele diminui. Então, essas duas células estão sempre o tempo inteiro equilibrando. O blasto constrói, repara, engorda um pouquinho daqui e tal. O clasto está sempre comendo. Só que quando algo começa a ficar irregular, o clasto arreta. Então aí que está o grande problema. E por isso que às vezes as pessoas falam que as cartilagens dos joelhos não se regeneram, você não consegue criar cartilagem. É porque o clasto ele é muito mais ativo a partir do momento em que você entra na menopausa. E aí eu tô falando das mulheres principalmente. Porque uma vez que tem a diminuição da parte hormonal das mulheres, isso era um grande foco de estimulação. A parte hormonal das mulheres produzidas pelos ovários é um forte estimulante de construção, tanto de osso quanto de cartilagem. A partir do momento que entra na menopausa e começa a ter essa diminuição, começa a ter osteoporose e começa a ter perda de cartilagem, porque o osteoblasto fica mais preguiçoso. Só que aí eu vou falar, poxa, tudo culpa da menopausa. É, só que presta atenção na coisa. Que idade que as mulheres estão entrando na menopausa? 40, 45, 50 no mais tardar? Que idade que a mulher menstruou? 12, 10, ali nas mais novinhas, de 10 a 50 são 40 anos de vida, certo? A mulher está vivendo quanto tempo? 80, 85, 90? Quantas aí já conheceram alguém que bateu 100 anos? Uma mulher com 90 anos, 40 anos da vida dela,
foram menstruando com ciclo fértil. Sobrou o quê? Sobrou 50. Ou seja, ela passa mais tempo da vida dela sem estar nesse período fértil. 10 anos ali antes e aí depois os outros 40. Então tá, 40 anos na menopausa, metade da vida dela passou e vai passar nesse período da menopausa. Então a gente não pode achar que essa é uma fase incrivelmente horrível, ruim. E não, a gente tem que aprender a lidar com isso, trabalhar com isso, porque essa possivelmente vai ser a sua realidade por metade, às vezes até mais. Ah, entrei na menopausa com 42, então vai ser mais da metade na menopausa, porque possivelmente vai chegar nos 90. Hoje as pessoas estão chegando, imagina quando você estiver chegando lá, você está assistindo o vídeo, tem 35, tem 40 anos, às vezes nem entra na menopausa, ou entrou na menopausa agora, você não acha que você vai chegar nos 90? Você conhece pessoas hoje que estão com 90. Ou seja, a expectativa está aumentando muito, a gente tem que aprender a lidar com isso. E os osteoblastos ficam preguiçosinhos quando cai a produção de estrógeno e de progesterona. E aí, como é que você estimula ele? Estimulando, do mesmo jeito que você estimula uma pessoa. Balança, movimenta, faça as coisas. E como que a gente faz isso? Andando, caminhando, correndo, movimentando, fazendo exercício. E isso tudo que eu tô falando, existem estímulos, ou existem pesquisas que mostram e comprovam isso. Tô falando isso aqui do nada. Tem expertise, tem know-how, tem conhecimento, tem autoridade para poder dizer isso para vocês. E é assim que a gente faz com que o osteoblasto, que constrói coisas, começa a ficar mais ativo. Mas, obviamente, não é de qualquer jeito, né? Inclusive, se você começar a fazer uma caminhadinha agora, você vai, inclusive, perder cartilagem, vai ficar pior, suas dores vão aumentar. Porque não é assim que funciona. Caminhada não é tão boa. Vou falar sobre isso mais pra frente em uma outra live para vocês. Tem a hora certa de fazer. Tudo tem o momento certo. Então eu tenho que fazer um estímulo. O estímulo para os osteoblastos funcionarem tem que existir. Senão ele vai voltar a ficar preguiçoso. E se ele fica preguiçoso e ele não constrói, o osteoclasto não. O osteoclasto é comilão. Ele... E é assim. Tá tudo retinho. Aí você faz alguma coisa que gerou um atrito e ele começou a ficar enrugadinho. Então tem uns pontos que estão mais altos, outros estão mais baixos. O osteoclasto vai lá e, opa, tá tendo uma irregularidade aqui. Clique, 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 clique. Deixou esses aqui, certo? Só que tem um aqui mais baixo. Ele falou, opa, tem um buraquinho aqui. Vamos arretar nele. Clique, 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 clique. E arretou. E deixou sua cartilagem reta. Ele faz isso. Ele tá sempre deixando reto. Se tá alta, mas tem um pontinho baixo, não vou deixar isso aqui assim, não. Ele arreta tudo, ele nivela por baixo. E aí tá o grande problema do desgaste das nossas cartilagens. Seja joelho, de ombro, de coluna, de quadril, de qualquer lugar. O osteoclasto nivela. Ele come, igual o Pac-Man. Lembra daquele joguinho que vai comendo as bolinhas? Ele nivela. Ele passa uma régua no que estiver mais baixo, para não ter irregularidade. Porque quando tem irregularidade, dói. Causa mais atrito. Começa a arranhar. Seu joelho tá arranhando? Tá fazendo barulho? Está crepitando? Você coloca ele e faz assim, faz como se você estivesse esfregando o cabelo no outro e dando arranhada. Significa que sua cartilagem está arranhando e o seu osteoclasto está em ação. Só que ele não é tão rápido. Ele vai comendo. Tem como vencer ele? Tem. Com o osteoblasto trabalhando. Porque se eu tô assim, tudo certinho, e tem um aqui embaixo, o osteoclasto vai querer comer. Ele vem parte desse e vai indo para lá. Só que o osteoblasto, ele pode fazer isso aqui, ó. Como? Estimulando pequenos atritos, movimentos, para poder fazer com que aquela cartilagem se lembre. E a gente age isso de várias formas, atuando em 7 pontos que eu chamo dos 7 pilares para o fim das dores. Eu usando o método FD2M. Então, tudo que eu falo aqui na página, no perfil, no meu canal, é sempre focado no FD2M, fim das dores em 2 meses. Eu atuo em 7 pontos. Tudo gira em torno disso. Porque são coisas que a gente começa a colocar em prática. A gente começa a colocar um fluido lubrificante ali para poder melhorar. A gente começa a mexer na forma do seu corpo. A gente começa a trabalhar flexibilidade, força, fluxo, para transformar tudo o seu corpo numa fortaleza. São 7 pontos de trabalho. E isso a gente vai começando a ajustar. E aí, a gente começa a melhorar este osteoblasto para que o osteoblasto comece a
corrigir e nivelar a sua cartilagem. A partir do momento em que ela está nivelada, observa agora o quão difícil é. Como é que o osteoblasto, que ele é mais lento, vai conseguir criar um ponto mais alto sem que o osteoclasto coma? Então, nota que aí está um grande desafio. Por isso que tem essa mentalidade de que as cartilagens não são... A gente não consegue construir, melhorar a cartilagem, porque é um trabalho mais difícil para o osteoblasto. Só que você consegue nivelar e preservar o que você já tem com qualidade. E é aí que anda o principal. Você não precisa ter uma cartilagem grossona, vistosa, de um jovem de 20, 25, 30 anos. De um adolescente de 12, 15 anos. Você não precisa disso para ter uma boa qualidade de vida. E você não precisa disso para não ter dor. A partir do momento em que você deixa ela retinha, mantendo o seu osteoblasto, controlando e cuidando sempre para não ter furos para o osteoclasto comer e nivelar, você vai ter uma boa qualidade de vida. Você não vai ter uma dor no joelho e vai conseguir fazer o principal. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu tô com muita dor, queria tanto acabar com as minhas dores. O problema nunca é as dores. O problema é o que você deixa de fazer por causa das dores. Você sempre quer que as suas dores acabem para conseguir arrumar a sua casa, deixar ela arrumada, para poder você conseguir viajar, para você conseguir cuidar dos seus netos, para você cuidar dos seus filhos, para você poder ir para o chão, brincar e rolar no chão e brincar e ser ativa. Sempre esse é o nosso objetivo. A gente nunca quer acabar com nossas dores. A gente quer voltar a fazer as coisas que nos deixam bem ativas. E é aí que a gente consegue fazer tudo ativando o osteoblasto a nivelar e não deixar o osteoclasto comer e nivelar para baixo. Conseguir entender? Então isso é quando a gente entrou lá dentro do joelho. E o que acontece quando a gente faz a infiltração, hein? Já ouvi falar que a gente pode infiltrar não só remédio, pode infiltrar uma graxinha, um lubrificante ali dentro. Eu acho que tenho certeza que algumas pessoas acabaram pensando sobre isso. Vamos infiltrar ácido hialurônico, que é um lubrificante, para poder ter uma graxinha ali dentro da articulação, certo? Aham, beleza. Você coloca um líquido lá dentro. Não conseguiram comprovar absolutamente nada. Não diminui dores. Inclusive, eu já vi comentários de pessoas que fizeram infiltração e que não tirou a dor com as mãos. Possivelmente ela não infiltrou remédio. Ela infiltrou o ácido hialurônico, com a promessa de que iria botar um lubrificante e ia diminuir o atrito, diminuir o desgaste. Não tem mudança nenhuma. Então você infiltra uma substância que não comprova se vai melhorar ou piorar. Não muda nada. Né? Aumenta ainda os seus riscos de ter uma infecção, que toda vez que você entra, você está rompendo a barreira e pode colocar bactérias lá dentro e gerar uma infecção que é grave, que é séria. Então é um risco a mais, sem praticamente nenhum benefício, e ainda por cima você vai continuar com os mesmos tipos de dores. Praticamente não melhora nada. Então tá, para que eu vou fazer essa? Então fica aí o pensamento para vocês. Essa infiltração do ácido hialurônico ou de qualquer um outro tipo de composto que funcione como uma graxinha para poder lubrificar o local. Qual que é o que alivia, tira a dor com a mão? Quando você infiltra anti-inflamatório ou corticoides. E aí são esses dois remédios que realmente acabam com a sua dor naquele momento, mas também acaba com a sua cartilagem. Por quê? Porque ela vai gerar um processo inflamatório lá dentro. Poxa, doutor, não é para poder diminuir a inflamação? Não são anti-inflamatórios? Sim, eles vão acabar com essa inflamação, mas para isso, para ter um reparo, para ter um conserto, precisa ter uma inflamaçãozinha. E eles vão parar essa inflamação de conserto, e aí o que acontece? Quem é que conserta? O blasto. O blasto conserta e constrói. Você colocou um anti-inflamatório lá dentro. Ele vai parar essa inflamação de construção. E aí o clasto trabalha livre para nivelar por baixo. E é isso que acontece. Ele faz com que o osteoclasto comece a nivelar, porque não vai ter mais inflamação de construção e não vai ter mais dor, porque o remédio inibe essa dor. E aí tem mais um outro problema. Se tá doendo, é um alerta para você de que tem uma coisa errada, que você tem que parar, não fazer aquilo, não ir tão forte, não ir tão rápido, não pegar tanto peso, não abaixar tanto, não agachar tanto, não movimentar muito. É um alerta, tá doendo. A dor é um aviso, você precisa dessa dor. E aí, você tirou a dor. Você vai lá, olha, ó, vai capinar um lote, vai subir morro, vai começar a limpar, fazer faxina na sua casa, porque não tá doendo. Você vai aumentar ainda mais o atrito. Não vai ter a inflamação para poder construir.
Se tem muito atrito, não tem inflamação para construir, vai desgastar mais. E o osteoclasto está livre para nivelar por baixo e comer tudo. Conseguiram entender? Então é aí que está toda essa explicação científica, fisiológica, dentro das células, do porquê que isso acontece. De que quando você infiltra um corticoide, um anti-inflamatório, dentro da sua articulação, em 2 anos, essa articulação vai ficando cada vez mais fina, comprovadamente. Então, se você já fez infiltração, ela vai estar menor na próxima vez que você fizer outra infiltração, ou na próxima vez que você fizer um exame, do que antes de você ter feito. Mesmo que você esteja sem dor. Às vezes a gente fica falsamente acreditando que melhorou, porque não está doendo. Mas não é isso. Você está simplesmente camuflado. Você pegou toda a sujeira da sua casa, jogou para debaixo do tapete. Tá lá. Você só não está vendo, tá? Então, fica aqui. Alerta do doutor idoso. Fique atento a isso e vamos para o outro caminho, que é o caminho onde nós vamos estimular o osteoblasto. Calçados Vanessa, muito obrigado pelo elogio, pelo carinho, e que bom que a explicação ficou clara. Porque esse é o objetivo, é trazer essa informação para você. Tá? E quando não tem mais cartilagem no quadril? Joceleia, às vezes usam esse argumento de que você já não tem cartilagem nenhuma. Mas nunca é assim. Sempre tem um nível. E você sempre consegue estimular o seu osteoblasto para nivelar para cima aquilo que tem. Uma vez que está niveladinho, construir é mais difícil. É possível? É possível. Com disciplina e método. Agora, às vezes você sempre tem uma irregularidadezinha que o osteoblasto consegue jogar para cima e deixar os seus tijolinhos ali, no mínimo o suficiente necessário. Porque o que dói é a irregularidade. Pode ter pouquinho, mas se ele está retinho, lisinho, e ele foi bem construído, e você tem fluido lubrificante natural, que é o líquido sinovial, ali dentro da sua articulação, para fazer com que o movimento seja livre. E você não vai ficar pulando, não vai ficar pegando peso, não vai ficar fazendo estripulia, você vai ter uma ótima qualidade de vida sem dor. E qual é a solução para estimular a cartilagem e não sofrer tanta dor? Lia Castro, é começar a fazer esses movimentos mais leves. Então vamos lá. Se você tem, faça isso dentro dos primeiros dias, né? Aí, dentro dessa primeira semana, 1, 2 semanas, e você já vai começar a ir observando melhoras acontecendo. Isso eu estou dizendo para um desgaste que está acontecendo dentro do seu joelho e não aquele lá da frente da patela. Da patela a gente vai falar num próximo vídeo, numa próxima live. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o movimento, aqui não vai conseguir dar para ver, como se você estivesse sentado e fica esticando a perna para frente. Então, você está sentado na cadeira, certo? Você está sentado. Aí você começa a esticar e desce. Estica e desce. Só que você vai fazer isso muito. Porque você não está com peso. Está com peso só da ponta dos seus pés. Então você está sentado na cadeira, aí você estica o pé lá na frente e volta. Vai, volta. Você vai fazer isso 30, 40, 50 vezes, até sua coxa cansar de ficar levantando a ponta dos seus pés. Porque você está fazendo isso sem peso. Se você estivesse na academia e colocasse aquele peso, isso iria aumentar ainda mais o atrito. Não é legal fazer isso agora. Talvez mais para frente. Mas agora, para a gente fazer uma microestimulação para os seus osteoblastos lembrarem e deixarem de ser preguiçosos, você vai fazer esse primeiro movimento. Na cadeira, simples, leve. Eu estou falando que eu estou tratando principalmente com pessoas que já têm um desgaste mais avançado, têm uma idade mais avançada e que têm já entraram na menopausa, que o meu público é majoritariamente mulheres. Por volta de 85, 90% das pessoas que me assistem são mulheres. Então tem a menopausa na vida delas. Então é isso que você vai fazer. Sentado na cadeira, começa a esticar. E vai fazendo isso. Depois que você começar a observar uma pequena melhora, um pequeno alívio, você vai ficar sentando e levantando na cadeira. Aí você vai botar um pouquinho de peso, mas o peso do seu corpo. Porque aí a gente começa a trabalhar um pouco mais de carga sem ter que ir para academia, porque às vezes nesse momento não é interessante, tá? Esse é um primeiro momento. Existem outras formas? Existem um monte de outras ações. Só que aí a gente começa a alongar muito. Mas eu estou sempre falando sobre isso aqui com vocês. Então, vamos lá. Abrace esse detalhe, essa mudança que você vai fazer na sua vida, de começar a ficar sentada e vai esticando.
Depois, quando você notar que o seu joelho começou a ter uma leve melhora, você começa a sentar na cadeira, aí você levanta, fica em pé. Aí depois você senta de novo. E vai fazendo isso. Porque dessa forma você começa a estimular os seus osteoblastos a construir. Isso somado a um monte de outras coisas que vocês estão vendo aqui no canal. Melhorar a alimentação, ter os alimentos que melhoram, aumentar a quantidade de água. Eu fiz um vídeo, uma live inteirinha só sobre isso. E aí você vai começando a somar os seus tijolinhos e vai construindo. Isso tudo é o método. Tá? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Agora é colocar em prática. Não adianta nada escutar o doutor idoso e fazer as coisas acontecerem. Tá bom? É isso. Vamos encerrar por aqui. 25 minutinhos de live. Eu acho que já deu para poder aprofundar. E quem não conseguiu assistir ou pegou só o final, consegue assistir de uma forma mais rápida, sem pesar muito o tempo de vocês. Tá bom? Ó, somando Facebook e Instagram, nós somamos mais de 110 pessoas assistindo. Isso é fantástico. Gosto muito da presença de todos vocês aqui. E já agenda, porque o nosso próximo encontro é ano que vem. Dia 1º, segunda-feira. Eu tô aqui, no mesmo horário. 8 e pouquinho, 8h40, 9 horas. Tô deixando para poder ficar mais próximo das 9, pra gente manter uma regularidade. Já bota na sua agenda, que a gente tem um encontro marcado. Segunda-feira, dia 1º, 9 horas da noite. Um grande abraço do Doutor Idoso e tchau, tchau!